Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor Furlan e faço parte do time de investimento da Constellation, uma das maiores gestoras de investimento em ações do Brasil, com mais de 20 anos de história. Hoje eu vou te falar sobre como fazer bons investimentos em empresas da Bolsa. Mas como identificar um bom investimento? O jeito mais simples é respondendo: qual vai ser o lucro da empresa analisada no futuro? Isso porque investir em empresas que tiveram uma boa performance de lucro é uma estratégia que dá muito certo. É só olhar o gráfico do lucro da Renner junto com a performance da ação. Você vai ver como as coisas andam juntas. E isso vale para praticamente qualquer empresa, como você também pode ver em outros exemplos de companhias de consumo. Aliás, você pode reparar que performances ruins de lucro também geram queda no preço das ações. Por isso, eu vou te ensinar algumas técnicas para projetar o lucro de uma empresa e, consequentemente, te ajudar a conseguir tomar boas decisões de investimento. Mas antes de iniciar essa jornada, é importante lembrar que a análise que eu vou te mostrar é uma forma simplificada, justamente para ser mais fácil de entender os principais conceitos aplicados na hora de se projetar o lucro de uma empresa. Aqui na Constellation, a gente pensa que toda empresa tem uma história e entender bem ela é um ótimo começo. Uma boa forma de fazer isso é olhando a DRE. Nela, você vai encontrar um resumo das atividades da companhia, traduzido em números. Você pode baixar a DRE de empresas da Bolsa no site de relacionamento com investidores ou no próprio site da CVE. Uma forma de analisar a receita líquida é começar se perguntando: o que essa empresa faz? Isso vai te ajudar a entender o que está por detrás do número. Na Renner, por exemplo, ela é uma varejista de roupas. Muitas vezes as empresas vão ter mais de um negócio. Isso vai ser dividido em diferentes linhas de receita. Uma boa fonte de informação é o item 7 do formulário de referência da companhia, onde você pode encontrar descrições sobre os negócios das empresas. Depois de entender o que está por detrás da receita, você tem que olhar a evolução histórica dela. E para isso, é comum a gente inserir algumas linhas na DRE e calcular as variações ano contra ano. A gente chama isso de análise horizontal. Olhando o exemplo da Renner, você vai reparar que a receita dela cresceu em média 14% ao ano entre os anos de 2013 até 2018. Mas o que fazer com essa informação? Algumas perguntas que vão te ajudar na análise são: primeiro, esse crescimento tem acelerado ou desacelerado? Ele é volátil? Segundo, como ele se compara com o crescimento do mercado no mesmo período analisado? E terceiro, esse é um negócio que depende da economia? Então como esse crescimento se compara com o PIB? Olhando novamente o crescimento histórico da Renner, você vai reparar que apesar dele ter sido bem resiliente, ele teve uma desaceleração em 2016. Sempre que você encontrar oscilações abruptas, é importante tentar entender o porquê. Nesse caso, a variação coincide com o ano da recessão econômica no Brasil. O PIB nominal foi de apenas 2,6% e o varejo de roupas teve uma queda de 6,2% nesse ano. Você deve ter reparado que eu utilizei informações de mercado. É comum usarmos essas informações como parâmetro. No caso da Renner, você pode trabalhar com a PMC de vestuário do IBGE e o próprio crescimento do PIB. Uma outra técnica comum utilizada para avaliar o desempenho de receita é a divisão do crescimento em quantidade e preço, que a gente chama de P vezes Q. No caso da Renner, é importante lembrar que, como ela é uma operadora de lojas, você pode pensar na dinâmica isoladamente na loja, utilizando P vezes Q, e depois pensar na companhia como um todo. Em uma loja, o P pode ser o ticket médio de vendas e o Q, a quantidade de vendas realizadas. Mas nem sempre P e Q vão estar diretamente ligados a preço e quantidade, como nesse caso. Mesmo assim, você pode usar essa técnica. Se estivesse analisando um banco, por exemplo, o Q poderia ser o total de crédito emprestado e o P, a taxa de juros cobrada. Se fosse uma empresa de educação, o Q poderia ser o número de alunos e o P, a mensalidade média. E assim por diante. Certo? Utilizando essas ferramentas, o próximo passo é analisar o comportamento histórico da PMC de vestuário. Para o P, você pode usar um indicador de inflação, como IPCA, IGPM ou outro índice público confiável. Já no Q, como é um setor relacionado com consumo, o PIB real é um bom parâmetro. Agora, se você combinar a inflação e o PIB real, você vai chegar no próprio PIB nominal. E é justamente por isso que faz sentido que a PMC e o PIB nominal tenham uma alta correlação ao longo do tempo. E você pode usar isso como uma projeção da dinâmica do mercado. Você vai encontrar as estimativas desses índices no site do Banco Central, do IBGE e também em dados de associações do setor que você está analisando. É razoável comparar o crescimento de receita da Renner com a PMC, mas você deve ter reparado que ele foi consistentemente superior ao índice. Isso mostra que ela tem ganhado participação de mercado. Aqui, é importante entender que a Renner pode estar ganhando mercado por diversos motivos. A venda média por loja dela pode estar crescendo mais do que a inflação, as suas lojas podem estar crescendo o fluxo mais do que a economia, ou ela pode estar abrindo muitas lojas todo ano. Por isso, quando você juntar os fatores de mercado, é importante entender também a dinâmica interna da companhia. Inclusive, muitas vezes a própria empresa vai divulgar guidances com expectativas de crescimento. Tendo em mente esses aspectos, um exemplo de projeção de receita pode ser combinar a dinâmica de crescimento em uma loja, utilizando P vezes Q,
com o impacto de outros efeitos, como o crescimento da base de lojas ou até mesmo o impacto do ganho de participação de mercado. Essa é uma das formas de estimar a receita, mas não é a única. O que é importante lembrar é que quando você está projetando uma DRE, não existe garantia de certo ou errado. O importante é saber qual é a história que você está contando com as suas projeções. Nessa etapa, você vai seguir uma lógica parecida. Primeiro vai entender a natureza dos custos, em seguida vai analisar o histórico e então projetar. Para entender a natureza dos custos, você vai ter que de novo pensar no negócio da companhia. No caso da Renner, que é uma varejista de moda, os custos estão relacionados com a compra de matéria-prima. Mas se fosse uma empresa de educação, seriam os salários dos professores. Numa transportadora, o custo do combustível. Depois de entender a natureza, você tem que partir para a análise do histórico. E nesse caso, além da análise horizontal, você vai fazer também uma análise vertical. Quando você for analisar o histórico, você tem que observar como que se comportou a margem bruta da companhia. A evolução da margem bruta pode estar relacionada com o poder de barganha com fornecedores, o poder de preço dos consumidores e ganhos de escala e eficiência produtiva. No caso da Renner, por exemplo, se ela conseguir comprar recursos mais baratos que seus competidores, ela vai reduzir os seus custos e aumentar a margem bruta. Nos consumidores, a lógica é parecida. Se ela vender mais caro que a competição, a margem dela vai ser maior. É importante destacar que, como a gente está falando de uma varejista de moda, um impacto relevante nos custos dela é o quanto ela precisa dar de descontos na hora de vender as roupas. E isso está diretamente relacionado com a capacidade que ela tem de acertar as coleções. Por último, em relação a ganhos de escala, um exemplo típico são empresas de desenvolvimento de software, que têm um custo elevado para desenvolver o produto, mas um custo marginal baixo na hora de vender. Com isso, na medida que ela aumenta suas vendas, o custo de desenvolvimento tende a perder relevância. A gente chama isso de diluição de custos fixos, quando a empresa aumenta suas vendas mantendo a estrutura de custos fixa. A Renner tem um pouco desses três fatores, principalmente quando se trata na parte de preço ao consumidor, dado que historicamente a companhia tem acertado em suas coleções e por isso diminuído o efeito de desconto nos seus custos. Assim, você vai reparar que ela tem expandido a sua margem bruta ao longo dos últimos anos. Um outro ponto importante para se lembrar é que no exemplo que vimos de estimativa de receita, nós consideramos um ganho de participação de mercado, que traz ganhos de escala. Por isso, é consistente projetar uma expansão na margem bruta. É muito importante você sempre fazer isso, conferir a linha de raciocínio e ver se as novas premissas estão coerentes com as premissas anteriores. A próxima etapa vai ser a análise das despesas operacionais. As despesas operacionais se referem a salários, propaganda, gastos com inovação, entre outros. Geralmente, ela não está diretamente associada com o produto final da companhia, mas faz parte da operação. Você vai encontrar detalhes sobre as despesas nas notas explicativas dos demonstrativos financeiros. Quando se trata de despesa, é importante você lembrar que nessas linhas a empresa costuma ter mais controle do que nos custos. Por isso, é importante saber qual a estratégia que a companhia está adotando e como cada linha de despesa se encaixa nesse cenário. Por exemplo, uma empresa que está expandindo, construindo fábricas ou abrindo muitas lojas, vai ter uma dinâmica diferente de despesas de uma empresa que já está estabelecida ou até mesmo reduzindo o tamanho da sua operação. Com isso em mente, você pode fazer uma análise vertical para analisar o comportamento de cada uma das linhas. As linhas que estiverem diminuindo como percentual da receita estão gerando o que a gente chama de alavancagem operacional. Para projetar, é sempre bom separar quais linhas estão tendo alavancagem e quais não estão, para entender os motivos de cada uma dessas evoluções. Quando você for projetar, você também tem que pensar como vai ser o comportamento daqui para frente. Um exemplo na Renner pode ser: linhas que são compostas por salários são impactadas por reajustes salariais e pelo crescimento no número de funcionários. No entanto, como a Renner está abrindo muitas lojas e contratando funcionários, essas linhas podem crescer em linha ou até mais do que a receita, e portanto não devem gerar ganhos de margem, eventualmente até perda. Um outro exemplo de raciocínio pode ser: despesas que não dependem da venda e não aumentam de acordo com a expansão da operação vão crescer em linha com a inflação, e portanto, para o cenário que a gente viu de receita, essas linhas devem gerar ganhos de margem. Você sempre pode olhar com mais ou menos detalhes cada uma das linhas de despesa para fazer a sua projeção, a depender do grau de informação que você tiver. Depois de projetar as despesas e somar elas com o lucro bruto, você vai chegar no resultado operacional, que nós chamamos de EBIT. Essa linha é o resultado da operação antes de pagar eventuais despesas financeiras e imposto de renda. Bom, concluímos a aula de hoje. E no próximo vídeo você vai aprender como estimar o lucro líquido a partir do EBIT. Eu espero que você tenha gostado do que aprendeu na aula de hoje. E boa sorte com seus investimentos.